Imagine um mundo onde o dinheiro não dependesse de bancos, governos ou fronteiras. Um mundo onde qualquer pessoa rica ou pobre pudesse guardar e transferir valor livremente, sem pedir permissão a ninguém. Parece utopia, pois foi exatamente essa visão que deu origem ao Bitcoin. E entender essa história não é só sobre tecnologia ou investimento, é sobre liberdade. Tudo começou em 2008, no meio do caos. Os jornais do mundo inteiro estampavam a mesma manchete: crise financeira global, milhões de pessoas perderam suas casas, seus empregos, suas economias de uma vida inteira. E enquanto o povo sofria, os bancos, justamente os responsáveis por boa parte do colapso, foram salvos com o dinheiro dos contribuintes. A confiança no sistema estava em ruínas. Foi nesse cenário que um nome misterioso surgiu: Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se era um homem, uma mulher ou um grupo, mas o que Satoshi deixou foi uma ideia que mudaria o curso da história. Um dinheiro digital descentralizado, que não dependesse de bancos nem de governos. Um sistema onde cada transação seria registrada em um livro público, o blockchain menos, e onde o poder não estaria concentrado em poucos, mas distribuído entre todos. Pense comigo, por séculos, o poder sempre pertenceu a quem controlava o dinheiro. Reis, impérios, bancos centrais, todos ditaram as regras da economia. Mas o Bitcoin nasceu como um grito silencioso contra esse monopólio. É como se alguém tivesse dito: chega, nós podemos ser donos do nosso próprio dinheiro. No início, ninguém levou a sério. Em 2010, um programador chamado Laszlo Hangs comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Hoje, essa quantia valeria centenas de milhões de dólares. Isso mostra uma das lições mais importantes sobre o Bitcoin no começo. As grandes revoluções sempre parecem pequenas, ridículas ou inúteis. Foi assim com a internet, foi assim com os carros, e foi assim com o Bitcoin. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Pessoas comuns, cansadas de ver seu dinheiro perder valor com a inflação, começaram a se interessar. Jovens que nunca confiaram em bancos começaram a estudar sobre liberdade financeira. E por trás de cada nova carteira criada, havia o mesmo sentimento: eu quero ter o controle do meu próprio futuro. O Bitcoin, mais do que uma moeda, se tornou um símbolo. Um símbolo de resistência. Um símbolo de esperança. Um lembrete de que ninguém precisa nascer rico para entender o valor da liberdade. Como dizia Victor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Mas a estrada até aqui foi tudo menos fácil. O Bitcoin enfrentou batalhas que poderiam tê-lo destruído. Governos tentaram Bonnie-Low. Bancos o chamaram de fraude. Economistas o ridicularizaram. E ainda assim, ele sobreviveu, como uma chama que insiste em não se apagar, mesmo sob a tempestade. Em 2013, o Bitcoin teve sua primeira grande explosão. De poucos dólares, saltou para mais de 1.000. Pessoas começaram a enxergar que aquilo não era uma brincadeira. Mas logo veio o primeiro grande colapso. Escândalos, hacks, perdas. O famoso caso da corretora MTR, Gox, que desapareceu com milhões em bitcoins, fez o mundo acreditar que o sonho havia acabado. E ainda assim, o Bitcoin renasceu das cinzas, menos como uma fênix digital. Cada vez que o sistema tentava matá-lo, ele se tornava mais forte. Cada vez que duvidavam dele, mais pessoas se uniam à causa. E foi assim que nasceram os ciclos que hoje conhecemos. As grandes altas e as grandes quedas. Mas, dentro desses ciclos, existe um batimento cardíaco que pulsa de 4 em 4 anos, o halving. O halving é o momento em que a recompensa para quem minera Bitcoin é cortada pela metade. É como se a própria rede dissesse: a escassez é o que dá valor. Essa redução programada transforma o Bitcoin em algo cada vez mais raro. E é por isso que a cada ciclo, ele sobe a patamares que antes pareciam impossíveis. Mas o halving também é um símbolo. Ele nos lembra que o tempo é o verdadeiro juiz do valor. Assim como na vida, onde quem tem paciência e visão colhe frutos que os impacientes jamais verão, o Bitcoin recompensa quem entende o longo prazo. Entre 2017 e 2021, o mundo inteiro começou a olhar diferente. Grandes empresas, fundos bilionários e até governos começaram a investir. O que nasceu como um experimento agora se tornava um movimento global. O Salvador, por exemplo, se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Um ato de coragem que ecoou como um grito de independência diante do dólar. Mas, junto com o reconhecimento, vieram os ataques. O poder nunca cede sem luta. Bancos centrais criaram suas próprias moedas digitais tentando imitar o conceito, mas mantendo o controle. Políticos passaram a temer o que não podiam dominar. E o Bitcoin, silencioso, continuava seu caminho, porque ele não tem um líder. Não pode ser preso, não pode ser desligado. Ele pertence a todos.
E é aí que está sua força. O Bitcoin é, de certa forma, uma metáfora da humanidade. Resiliente, imperfeito, mas livre. Assim como cada um de nós, ele enfrenta quedas, é desacreditado, mas continua de pé. E quanto mais tentam colhê-lo, mais alto ele fala, menos através das ações de quem acredita. Pense nisso. Em apenas uma década, o Bitcoin saiu da garagem de programadores para as mesas dos maiores investidores do planeta. E ainda assim, o seu espírito continua o mesmo: ser um instrumento de liberdade. Mas a verdadeira lição está além dos gráficos e preços. É uma lição sobre fé. Não fé cega, mas fé no potencial humano de criar algo que devolve poder ao indivíduo. Fé em um sistema onde as regras são transparentes e iguais para todos. Quando o Bitcoin cai, muitos dizem: acabou. Mas o que eles não percebem é que o Bitcoin não é apenas um ativo. É um teste de paciência. Ele separa quem quer lucro rápido de quem busca propósito. Ele ensina sobre disciplina, sobre suportar o caos e manter a visão, exatamente como na vida. E no meio de tudo isso, surge uma nova geração. Jovens que enxergam o Bitcoin não como uma aposta, mas como um símbolo. Um lembrete de que é possível lutar contra um sistema injusto sem armas, apenas com ideias. O Bitcoin é a materialização da frase: a liberdade não se pede, se conquista. E em cada transação feita, em cada nova pessoa que aprende sobre ele, esse ideal se espalha. Hoje, há milhões de pessoas ao redor do mundo, estudando, investindo, minerando e acreditando. É uma revolução silenciosa, uma revolução sem sangue, mas com propósito. Uma revolução movida pela vontade de ser dono do próprio destino. E talvez seja esse o maior impacto do Bitcoin. Ele devolve ao indivíduo o senso de poder. Ele ensina que liberdade tem preço, e esse preço é o conhecimento. Pense em cada real que você ganha hoje. Ele está perdendo valor a cada ano por causa da inflação. O governo imprime mais dinheiro, os preços sobem e o seu poder de compra cai. Você trabalha mais, mas continua no mesmo lugar. Agora imagine ter um ativo que não pode ser impresso, que é limitado, previsível e transparente. Essa é a essência do Bitcoin. Mas lembre-se, o Bitcoin não é sobre ficar rico, é sobre entender o jogo, é sobre acordar, é sobre perceber que o sistema financeiro foi desenhado para que poucos ganhem muito, e muitos continuem acreditando que não têm escolha. E é justamente por isso que o Bitcoin incomoda tanto, porque ele representa uma escolha, representa um caminho fora do controle. E tudo que é livre, assusta quem quer dominar. Voz mais inspiradora, com emoção crescente: talvez você ainda não tenha muito dinheiro para investir. E tudo bem, todos começam de algum lugar. O importante é começar com conhecimento, porque o conhecimento é o ativo mais valioso que existe. O Bitcoin pode te mostrar o caminho da independência financeira menos, mas é você quem decide dar o primeiro passo. E, quando você entender isso, perceberá que não é o Bitcoin que muda o mundo. É o tipo de pessoa que o Bitcoin desperta. A liberdade começa quando você entende o que te prende. Se essa mensagem fez sentido para você, se te despertou algo, não deixe esse sentimento morrer. Continue aprendendo, continue questionando, continue crescendo. O futuro pertence a quem tem coragem de enxergar antes dos outros. Porque no fim das contas, o Bitcoin é muito mais do que dinheiro. Ele é uma lição de liberdade. E liberdade é o bem mais precioso que você pode conquistar. Voz suave, final inspirador. Então, se você quer continuar essa jornada de aprendizado, se inscreva no canal. Aqui, a gente fala de finanças com alma, com propósito e com a verdade que ninguém te conta. O próximo vídeo pode ser o que vai mudar sua forma de ver o dinheiro e talvez a sua vida. O futuro está sendo escrito agora e você pode escolher se vai apenas assisti-lo ou fazer parte dele.